Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez, desde já. Muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora e não me conhece, muito prazer. Me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na tua vida. Amém? E falando neste canal, quero te convidar para que você se inscreva e nos ajude a continuarmos crescendo para a glória do Senhor Jesus. E não esquece de deixar o seu joinha, porque é muito importante. Beleza? Vamos lá? Quero falar com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração nessa semana e eu creio que vai edificar muito a tua vida. Alguns momentos difíceis, eles vêm para nos fazer crescer e também para nos mostrar o quanto nós devemos continuar confiando no Senhor e principalmente perseverar nele. Porque a nossa visão ela é limitada e por mais que nós sejamos ousados em planejar algo para o futuro, nós não conseguimos enxergá-lo. A gente ouve muito falar sobre pessoas visionárias, visão de águia, que enxerga na frente, que já enxerga o resultado. Mas na verdade você e eu só temos o agora. E o agora ele é limitado. Para pensarmos no amanhã, para enxergarmos esse tal futuro que será sempre incerto, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar no Senhor. Ter uma convicção no nosso coração de que por mais que os nossos olhos não estejam enxergando os planos do Senhor quanto ao amanhã referente à nossa vida, não se frustrarão, não serão impedidos de acontecer. Então, mediante a isso, eu quero dividir algo com vocês que falou muito ao meu coração dentro da história do profeta Elias. Olha só o que diz a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Lá nos últimos versículos, 41, diz assim, ó. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta e assim por 7 vezes. Vamos dar uma segurada aqui nesse versículo 43. O momento era muito complicado na nação. O momento era complicado para Elias, porque Elias não tinha aceitação no reinado do rei Acabe e de sua esposa Jezabel. Aqui no capítulo 18 nós estamos presenciando um momento complicado, especialmente na vida do profeta Elias. No início vai falar que o momento era complicado, a escassez tomava a cidade, mas havia uma palavra liberada pelo Senhor. Olha só o que diz lá no início do capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A terra estava passando por um momento de escassez, não tinha chuva, não tinha água, o momento estava complicado, mas o Senhor falou, se apresenta diante do seu adversário, não tenha medo, porque eu vou justificar o que estou falando através de você. Então o que acontece? O capítulo 18 começa de um diálogo entre o rei Acabe e Obadias. Eles estão conversando entre si e começam a fazer uma avaliação de tudo que estava dando errado na nação. E naquele momento eles estavam conversando sobre os animais que estavam morrendo por não ter alimento. Então eles conversando, não tem mais, o que a gente pode fazer? Vamos nos dividir. Você vai para um lado, eu vou para o outro e vamos procurar perto dos ribeiros, dos lugares que outrora tinham águas, para ver se a gente consegue encontrar um pouco de capim para trazer e alimentar, para que esta seca não se torne pior com a morte dos animais. E aí cada um vai para um lado para poder procurar, e nessa que Obadias vai na direção escolhida, ele encontra com o profeta Elias no meio do caminho.
E ele fica muito alegre. Meu senhor, você está aqui, que bom que esse encontro aconteceu. E aí Elias fala para ele assim, ó, volta para Acabe e fala que eu estou aqui. E Obadias, preocupado, fala assim, mas você está sendo procurado por todos os lugares. Todos os lugares que foi mandado alguém para poder te procurar, falaram que ninguém te encontrava. Como que eu posso voltar lá agora e falar para o rei Acabe que eu te encontrei? E se nesse tempinho de eu ir lá e falar com ele, o Senhor enviar você para uma outra missão, tirar você daqui, vai soar como mentira, ele vai me matar. Obadias ficou preocupado. E aí Elias falou assim, não, fica tranquilo, pode ir lá falar para ele que eu estou aqui, que eu estou na área e que as coisas eu vou encontrar com ele. E aí Obadias vai até Acabe e conversa com ele. E Obadias tinha um saldo positivo no reino, porque quando Jezabel mandou matar os homens de Deus, os profetas de Deus, este Obadias, ele criou um lugar onde escondeu ali aproximadamente 100 pessoas e foi alimentando esses homens de Deus com pão, com água, de uma forma estratégica, escondido, para que os homens, alguma parte desses homens do ministério de Deus naquela época fosse conservado. Então essa estratégia dele teve aceitação diante do rei. E quando ele está dialogando com Elias, ele fala ali, você sabe quem eu sou? Você sabe que eu sou um homem correto? Você conhece a minha história? Quando a matança aconteceu, eu consegui ajudar a conservar alguns homens de Deus vivos em meio a toda aquela situação que estava complicada. É como se Obadias estivesse passando para Elias toda a importância que ele tinha, todo o temor que ele tinha, e que ao mesmo tempo ele ficou preocupado disso não ser suficiente caso entre a ida dele a Acabe e o retorno para se apresentar diante de Elias, alguma coisa acontecesse nesse tempo e isso viesse a prejudicar a Obadias. Então ele vai até o rei, fala para Acabe, e Acabe vai até Elias, e ele já chega logo confrontando Elias. Então quer dizer que você, o perturbador da nação, chegou aqui, né? Voltou. E Elias prontamente confronta ele. Não, eu não sou o perturbador da nação. Quem tem perturbado a nação é você e o teu pai por desviar o temor de vocês do Senhor e adorar outros deuses. Elias muito cheio de Deus, mas você conhece a história, né? Mais na frente ele foi perseguido, ele foi confrontado e logo desejou morrer, logo passou por uma oscilação como você e eu também passamos. Hoje parece que estamos bem, estamos fortes, recebemos uma palavra de força, de ânimo, mas basta uma dificuldade apresentar amanhã ou daqui a uma semana e lá estamos nós preocupados, desanimados, murchinhos, sabe? É a nossa vida aqui na Terra, somos seres humanos e por mais que nós venhamos a continuar confiando e crendo no Senhor, essa oscilação fará parte da nossa vida até quando formos para a eternidade. Então esse cenário vai se afunilando e chega aqui aonde nós lemos no versículo 41. A palavra que o Senhor liberou sobre Elias lá no início do capítulo 18, ela começa a se cumprir aqui. E interessante que por mais que a liderança da nação fosse pecadora, desviada do foco, o cuidado de Deus com a nação permaneceu. Sabe, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida neste vídeo. Talvez algumas pessoas vacilaram, talvez algumas pessoas contribuíram para que hoje você esteja participando de um momento de dificuldade, que por mais que nós sejamos certos e nos esforçamos para poder andar corretamente, a partir do momento que nós nos relacionamos com pessoas, situações que acontecem com elas também pode respingar na nossa vida. Lembra de Jonas? Jonas, ele por desobedecer ao Senhor, entra naquela embarcação e o barco quase naufragou por causa dele. E tinha muitas pessoas lá. E às vezes nós passamos dificuldades que são iniciadas na vida de alguém. Nós precisamos confiar de que o Senhor tem o controle absoluto de tudo e certas dificuldades que nós enfrentamos, mesmo sendo elas não criadas por nós, vai contribuir para o nosso crescimento. Lembra de Neemias?
A palavra fala que houve uma orientação, Neemias ele se levanta para poder confrontar as pessoas, levar aquelas pessoas à reconstrução dos muros, e ele fala, nós precisamos orar, nós precisamos nos levantar em prol daqueles que erraram também, daqueles que falharam também. A própria palavra fala, ore pelos presos, por aqueles que estão algemados, como se você estivesse algemado com eles também. Por quê? Porque certas situações que acontecerão na nossa vida nem sempre serão porque nós procuramos, mas porque aconteceu na vida de alguém, e Deus sempre tem um propósito com a tua vida e com a minha vida para sermos bênção na vida de alguém, ajudar alguém na jornada. E muitas das vezes nós somos muito soberbos de querer apontar para as pessoas os erros que elas têm cometido, que elas estão pagando hoje porque elas semearam, sabe? Não conseguimos ter compaixão para poder estar ao lado das pessoas enquanto elas estão passando por momentos de dificuldade que talvez elas mesmas criaram sem conhecimento, sem temor, sem respeitar o Senhor. Mas e da onde isso nos faz melhores do que ela? Não nos faz. Nós precisamos ter um coração mais sensível para poder entender que existem situações que Deus vai criar para nos fazer crescer. Então o que acontece? Houve uma palavra liberada do Senhor, a chuva chegará. Esse tempo de seca cessará. E aí, quando em meio a todo esse cenário, em meio a todo esse confronto, Elias vai falar diretamente com o rei Acabe. Vai lá, come, bebe água, se prepara, porque eu escuto o som de águas. Eu escuto o ruído de muitas águas. Ou seja, a palavra que o Senhor profetizou estava começando a se cumprir. E eu creio nisso, que por mais que você esteja enfrentando um momento complicado agora, eu já ouço o som de abundante chuva de Deus sobre a tua vida. Quanto aos seus erros, quanto aos seus pecados, se reconcilia hoje, peça perdão hoje, mas eu tenho certeza que nada impedirá a manifestação do amor de Deus sobre a tua vida. E é claro, Deus sempre quer encontrar um altar preparado, uma oferta linda para adorá-lo. Lembra, o som de chuva que estava sendo profetizado aqui pela vida de Elias estava sendo uma palavra liberada em algo que não se enxergava. E quando Elias vai confrontar os profetas de Baal nesse mesmo capítulo, o que acontece? A palavra fala que ele manda encharcar o rego, aquela vala, e também tem um detalhe muito importante, diz ali que o altar estava destruído. Então ele restaura o altar, prepara o altar, manda colocar água que estava escasso naquele período, encharca aquele lugar e ele ora. E o fogo vem sobre aquela oferta, sobre aquela adoração, e todos que estavam ali viram a manifestação de Deus naquele lugar. E por mais que a escassez esteja hoje alcançando a tua vida, creia no Jeová Jireh, naquele que proverá na tua vida a partir do momento em que você, como eu, consertarmos o altar da nossa vida, nos reconciliarmos com Ele, para que a nossa oferta, para que a nossa vida possa atrair a manifestação de Deus, como aconteceu no Monte Carmelo, diante de todas aquelas pessoas que estavam ali. E Deus libera uma palavra, como nós lemos. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Enquanto Acabe estava indo se preparar, se fartar, o que aconteceu? Elias estava intercedendo, clamando, se separando para que aquele momento viesse a ter uma conclusão. Com Deus, nós temos que ter um relacionamento sincero sempre, concentração sempre. Não adianta a gente achar que é no estalar de dedo, temos que orar, temos que interceder. E por mais que tenha uma palavra de Deus liberada para algo na tua vida, não fique numa redinha se sacudindo, tomando água de coco até que aconteça. Se prepare, busque,
ore, interceda até que a manifestação do milagre seja real na tua vida. A chuva ainda não estava caindo e Eli estava separado, orando, intercedendo. Ele chega para o seu servo, vai lá, sobe lá, olha para a direção do mar. O que você vê? Ele foi lá, e esse servo aqui não era Eliseu. Tá, gente? Eliseu só vai ser convocado no capítulo 19 por Elias. Era mais um que teve o privilégio de andar com o homem de Deus para poder aprender e vivenciar milagres. Cola com o homem de Deus. Cola com uma mulher de Deus que você vai viver milagres na tua vida. Eu creio nisso. Aleluia. E aí ele vai lá, olha a primeira vez, e aqui não fala sobre 7 dias, fala sobre 7 vezes. Ele vai na primeira vez e olha, não tem nada. E Elias falou que volta lá. E ele voltou por 7 vezes. E na 7ª vez, ele ainda incrédulo, tô vendo lá uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Talvez ele olhou de longe assim, fez uma comparação da nuvem com o tamanho da mão dele. Aí ele falou assim, beleza, é o que eu precisava, agora vai acontecer. E logo em seguida os céus já começaram a ficar com nuvens pesadas e a chuva desceu de uma forma poderosa naquele lugar. E interessante que mesmo Acabe vendo um milagre acontecendo, ele sai dali ao encontro de sua mulher para poder preparar uma situação para a morte de Elias, para continuar perseguindo aquele homem que foi canal de Deus para provisão chegar naquele lugar. Não é sobre Acabe, não é sobre Jezabel, não é sobre a aprovação dos homens, é sobre o quanto é real na tua vida e na minha vida a integridade dos céus. Seja correto sempre, e eu tenho certeza que a manifestação de Deus acontecerá ainda hoje na tua vida enquanto você está vendo esse vídeo. Amém, queridos? Receba essa palavra no nome de Jesus. Eu já ouço o som de abundante chuva chegando na tua casa da forma que Deus planejou, e grande será a manifestação de Deus. A oscilação, ela vai ser normal na tua vida, na minha vida, como foi na vida de Elias. Mas o importante é que a nossa fé tem que continuar intacta. Receba a provisão de Deus aí. Conserta o teu altar aí. Tá chegando aí a manifestação de Deus que você jamais viu na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Porque a fé que vem da leitura da palavra vai gerar essa certeza no teu coração, no meu coração. Amém, queridos? Receba essa palavra no nome de Jesus, e se ela foi bênção, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus.